Olá para você que está aqui com a gente na nossa web rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos muito importantes para você. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia oncológica. O câncer é uma das doenças que mais afeta a humanidade. Em 2022, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 milhões de pessoas foram diagnosticadas em todo o mundo. No Brasil, os dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que mais de 700 mil novos casos são estimados por ano entre 2023 e 2025. Mas o câncer não atinge apenas o corpo. Ele mexe com sonhos, rotinas, vínculos, planos de vida. Cada diagnóstico carrega medos, dores e incertezas. O tratamento, embora fundamental, muitas vezes impõe limites físicos, emocionais e também financeiros, especialmente para quem depende exclusivamente do SUS. É por isso que falar sobre fisioterapia oncológica é tão importante. Pouca gente sabe, mas essa especialidade pode transformar a vida de quem enfrenta o câncer. Ela não se limita a exercícios, ela promove a autonomia, alivia dores, previne complicações e melhora a qualidade de vida durante e após o tratamento. Hoje nós recebemos em nosso estúdio a fisioterapeuta oncológica Camila Ramos para uma conversa acolhedora e esclarecedora sobre esse cuidado que faz diferença na jornada de tantas pessoas. Se você ou alguém próximo enfrenta o câncer, essa entrevista pode trazer informações, acolhimento e, acima de tudo, esperança. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Camila, você pode explicar de forma simples o que é a fisioterapia oncológica e por que ela é importante para quem está tratando o câncer? Bom dia. A fisioterapia oncológica, ela é reconhecida, né, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2009, né? A gente tem o reconhecimento dessa especialidade. O que é essa especialidade dentro da fisioterapia? Desde o diagnóstico do paciente de um câncer, né? Então, ele vai no oncologista e tem um diagnóstico dessa doença, ele deveria ter o acompanhamento de um profissional fisioterapeuta. Por quê? Porque ele vai passar por um processo totalmente novo no corpo dele, né? A gente está falando de quimioterapia, cirurgias, radioterapia, hormonioterapia. Então, tem vários tratamentos, né? Que vão ser pareados conforme o diagnóstico desse paciente. E nesse contexto de tratamentos, todos eles infelizmente, além de curar, né, porque hoje em dia a gente tem um grande potencial de cura do câncer pelo avanço na medicina e sempre pelo diagnóstico precoce, né, pelos exames de rotina feitos, o autoconhecimento do seu corpo, tanto masculino quanto feminino. Então, muitos pacientes vão passar pelo tratamento. Então, quando a gente fala de quimioterapia, por exemplo, a gente vai ter alguns efeitos colaterais, né? No câncer de mama, câncer de próstata, câncer de estômago. Então, além da cura, o medicamento, né? O remédio, ele acaba trazendo alguns desconfortos, né? A gente tem a fadiga oncológica, né? A gente tem neuropatia, que é quando os pacientes acabam sentindo dormência na mão e nos pés, né? Não são todos os quimioterápicos que fazem isso, mas alguns deles podem fazer. A gente tem incontinência urinária, mesmo que a paciente não tenha nada pélvico, né? Não foi um câncer na próstata, não foi um câncer no ovário, no útero, ela pode cursar com uma incontinência urinária, né? Falta de lubrificação, quando a gente fala de mulheres, lubrificação vaginal, e outros desconfortos, mucosite, que é quando acaba dando várias aftas na boca, né? Então, a fisioterapia também tem um papel nesse tratamento. Então, a fisioterapia, não existe mais um paciente oncológico sem a abordagem fisioterapêutica, né? Eu tenho a certeza disso, porque efeitos colaterais, alguns medicamentos eles vão tratar, outros não, né? E a gente sabe que, assim, o exercício físico, até recentemente, faz 2 dias, a gente teve uma publicação numa revista muito importante mundial, falando sobre o exercício físico, a importância dele para pessoas com câncer, com diagnóstico de câncer, e também pessoas não câncer, né? Com outras doenças. E foi um estudo de 15 anos, então é um estudo prospectivo muito longo.
e com muitos pacientes, 1.500 e pouco, era um número meio quebrado, assim, não lembro agora. E fala sobre a importância de você se manter ativo, né? O que é né, se manter ativo? É pelo menos ter um valor igual ou maior a 150 minutos de exercício por dia, né? Então, tem muitos pacientes que chegam para mim que são sedentários, que nunca colocaram um tênis com o objetivo de fazer uma caminhada, ir à academia, enfim. E quando eles iniciam o tratamento, o oncologista, né, é enfático ao dizer: você precisa se manter ativo, né? A gente tinha uma cultura antigamente, e alguns familiares ainda fazem isso, e é totalmente compreensível, em manter o paciente numa bolha diante de um diagnóstico tão difícil e doloroso, né? Como você falou. A pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ela tem seus sonhos interrompidos. Parece que você não tem mais o direito de planejar, porque você tem uma doença que não... pode te matar. E pode te matar, né? A impressão, eu já tive paciente que falou assim, a impressão que eu tenho é que eu tô com o tempo inteiro com uma arma engatilhada na minha cabeça, que eu não sei como que vai... deve ser isso mesmo. O que vai acontecer, entendeu? Então, essa dúvida, essa incerteza, essa ansiedade, porque a pessoa fica preocupada. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia, ela ajuda e atrapalha, né? Porque o paciente vai iniciar o tratamento, ele procura saber tudo o que ele vai sentir. Tem pessoas que, infelizmente, são inconvenientes e vão falar: nossa, eu tive um familiar que fez o mesmo tratamento. Mas morreu. Gente, eu digo bem assim: olha, se afaste dessa pessoa, porque ela não vai te ajudar de forma nenhuma, né? E tem o Dr. Google também, né? O Dr. Google, hoje em dia tem um chat GPT, né? Que ele junta todas as informações possíveis dentro do Google, junto e faz um texto. Assim, eu vou morrer mesmo. Porque infelizmente quando você coloca lá, né? Que nem eu digo, se você colocar o que é uma dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca e pode ser um tumor no cérebro, aneurisma. Então, se a gente ficar lendo ali, a gente fica assustado. Então, gera uma ansiedade, né? Então, eu digo assim, quem tem que saber do seu tratamento, você tem que saber as informações básicas. O resto deixa com o médico, que é a obrigação dele saber o que ele está fazendo, né? Você vai fazer com as suas responsabilidades de paciente. Então, eles chegam com muita ansiedade, né? Então, a fisioterapia é um momento diferente, porque assim, às vezes o paciente fica lá meia hora, 20 minutos com o médico para ele ver exames, etc, né? Ali na fisioterapia é 1 hora, às vezes é 1h10, né? E a gente usa as mãos, a gente toca nas pessoas, né? Eu digo que tocar nas pessoas é algo extremamente invasivo, né? Porque não tem cano nenhum, não tem nada, você não vai inserir nada em lugar nenhum. Mas você vai tocar. E às vezes aquela pessoa nunca foi tocada por alguém. Diferente do marido, de um filho, da esposa. Então, esse toque, ele transforma o ambiente, né? Eu digo que às vezes tem pessoa que chega lá bem caladinha, não conversa nada. E de repente você começa a encostar, conversa, explica o que vai fazer, etc. E a partir daquele toque, ela vai falando algumas coisas, né? Algumas coisas a gente consegue acolher numa sessão de fisioterapia. E aí, se é uma abordagem mais específica, a gente caminha para psicologia, enfim, né? Para o que for pertinente. Mas a fisioterapia, ela tem um contexto realmente muito grande, né? Bem amplo, né? Então, além ali da quimioterapia, muitos pacientes vão operar, porque eles fazem essa quimioterapia neoadjuvante, que a gente fala, que é antes da cirurgia, para diminuir o tamanho de tumor, para a cirurgia ser menos agressiva. E aí vai para essa cirurgia. Então, a gente tem que se preparar para uma cirurgia, né? Então, imagina que você vai correr uma maratona e você nunca correu, não se preparou. Então, a cirurgia e o tratamento que vem pela frente, ele precisa de um preparo. E esse preparo é a gente preparando a tua performance mesmo, e é com exercício físico. E não é assim, coisinha leve, né? Que pensa bem assim, não vai usar peso nenhum. Não, né? No meu consultório, a gente tem halter, a gente tem caneleira, a gente vai fazer agachamento. A gente sabe as limitações de cada uma das doenças, né? A gente tá falando de pacientes que têm, às vezes, um câncer de mama, mas a gente tem pacientes que têm tumores ósseos, que vão ter metástase ósseas. Então, lógico, a gente vai ter algumas limitações, mas hoje, dificilmente, a pessoa é orientada a ficar em total repouso, né? Então, para um paciente oncológico ficar em total repouso, a gente vai ter grandes limitações, por exemplo, laboratoriais, em outros sentidos, né? E os outros pacientes, a grande maioria deles, vai ter potencial para fazer algum tipo de exercício físico, né? Não tem necessidade de você parar. Eu tenho muitos pacientes que fazem
academia, que fazem crossfit, que são corredoras. Eu falo mulheres porque a gente tem um volume maior de mulheres aqui no estado, né? Com câncer. Então, elas são totalmente ativas. Saem da quimioterapia e já trazem a sua roupa de academia e segue o baile, entendeu? Porque não tem nenhuma restrição. Ai, você não pode pegar peso. Ai, você não tem nada disso, né? Agora, sim, você falou que tem a maioria de mulheres, eu penso que é porque as mulheres se cuidam, vão ao médico e descobrem que tem, né? Os homens não. Não. Quando descobre, às vezes já é tarde demais. Isso, exatamente. Porque como a gente tem a cultura feminina de ir ao médico, é muito cedo, né? A gente vai na ginecologista, na primeira menstruação, e aí então vai fazendo os preventivos e por aí vai. Então a gente já tá acostumado, né? Agora o homem tem aquela cultura, que às vezes ele não vai no médico, ele só vai quando literalmente tá muito ruim. Que alguém vai de mão dada com ele. Ou como... E isso não é uma fala feminista, não. É cultural. É verdade. É cultural, né? Então, ou na idade para fazer o exame de próstata, se for. Né? Porque a gente tem essa dificuldade também, né? Porque também é cultural. O pai de uma colega minha faleceu de câncer de próstata com 50 anos. Porque não queria ir ao médico de jeito nenhum. Né? Mas muita ignorância. Tem pessoas que têm medo de descobrir. Eu não vou fazer o exame porque eu tenho medo de descobrir. Deu bom, pelo menos se descobrir, que seja cedo, né? Esse não é um problema. Que bom que descobre, né? A gente não quer descobrir as coisas. A gente quer fazer um exame e tá tudo ok, né? Mas se fizer o exame e der alguma coisa, que bom, porque você descobriu muito cedo, né? A gente sabe que quanto mais cedo você descobre um câncer de mama, então algo que era para fazer uma mastectomia, para retirar a tua mama inteira, que é uma mutilação, né? Você vai tirar só um quadrante, né? Você vai fazer uma cirurgia bem menor. Então, vai ser a tua qualidade de vida não vai ser tão diminuída, no sentido, uma cirurgia de mama que vai ter que esvaziar a tua axila, que geram consequências depois também, né, para a vida inteira. Então, é uma cirurgia menor, mais agressiva. Tem paciente que se descobre tão cedo, não precisa nem fazer quimioterapia, dependendo do tumor, entendeu? Porque o tamanho do tumor não é documento. A gente tem tumores que são enormes, que são pouco agressivos, né? E a gente tem tumor que é pequenininho e é altamente agressivo. Então, assim, não é porque tá pequeno que eu vou deixar de procurar. Eu já tive pacientes também que, infelizmente, viram alguma coisa diferente na mama, porque até uma coisa importante para falar. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, não existe mais a palavra autoexame, né? Você fazer autoexame da mama. É um autoconhecimento que você tem que ter. Porque, às vezes, muitas mulheres chegam ao médico e o médico pergunta assim, mas o mamilo era invertido assim mesmo? A tua mama era tão diferente de tamanho assim mesmo? Essa mancha sempre esteve aí, né? Então, tem coisas que a mulher, às vezes, nem sabe se o mamilo dela é invertido ou não, se era assim antes, né? Depois, às vezes, se amamenta, ainda sabe. Agora, mulheres que não amamentam, daí não vão saber. Então, nem conhecem o seu corpo, né? Tem mulher que tem vergonha de ficar na frente do espelho para olhar, não é só palpar. Porque o que acontece? Um nódulo, para ser palpável, ele já tá grande. Grande, exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa, se você não tem histórico familiar, fazer a mamografia, fazer um ultrassom. Então, visualizou alguma coisa, não espera assim, mas daqui 3 meses eu tenho a minha consulta de rotina. Não é algo que pode esperar. Em 3 meses, aquilo pode evoluir muito rápido, né? Então, e trocar todo um trajeto de tratamento que você teria. Então, achou alguma coisa diferente? Ai, meu Deus, né? Procura o médico, né? Não adianta você procurar na internet, a internet não é médico, né? Então, vai ao teu médico de confiança, enfim, de rotina, vai lá e pergunta para ele, olha, apareceu isso, quando que apareceu, né? Porque algumas coisas podem ser nada e outras coisas podem ser algo que pode ter uma proporção muito grande na tua vida, né? Mudar totalmente a tua vida. Então, o exame precoce é importantíssimo, né? Todo mundo tem direito a fazer mamografia, tem o SUS, aqui no estado tem o Hospital do Amor, que faz os exames de forma gratuita, é só ir lá marcar. É rápido, eu já fiz rápido, e assim, não precisa ficar esperando, né? Então, faz o teu exame, faz tudo certinho, não deixe de fazer, né? Porque as mulheres hoje em dia, elas são totalmente diferentes de anos atrás. São mulheres que são empreendedoras, né? Então, são mulheres que têm uma vida muito ativa, que têm uma rotina, né? E a rotina de dona de casa também é uma vida muito ativa. Então,
você tem que ter um tempo para cuidar de você. Porque eu digo assim, não é possível que você tenha tempo para cuidar de todo mundo na sua família, de todo o contexto de família e de trabalho, e não tem tempo para cuidar do bem maior, que é você. Né? É a gente que é o mais importante. Eu digo bem assim, não é nem nosso marido, né? Assim, falando cientificamente, né? Não é nosso marido, é o nosso ser. Porque se eu não tiver cuidado comigo, como que eu vou poder cuidar das pessoas que eu amo, ter saúde para ir ao meu trabalho, ter saúde para eu ir na minha academia, para ter o meu lazer? Então, é um momento importante para o ser humano. Eu preciso ter esse tempo, né? Não existe você, não tenho tempo. Não é possível isso, entendeu? Ainda mais no mundo hoje que a pessoa passa, às vezes, 40 minutos, 1 hora no celular rolando um monte de coisa, não vai ter tempo para cuidar de você, seja para fazer seus exames, seja para ir numa academia. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Não existe. Entendeu? É incompatível isso. Se você não vai ter... É que nem aquela frase, né? Se você não vai ter tempo agora na saúde, na doença, você vai ter que arranjar o tempo. Então, cuida agora, né? O exercício físico, ele não vai fazer um paredão impossível de, né? É bom se fosse, né? Aí eu ia fazer tudo que era possível, né? Mas não é um paredão que se forma e eu não vou ter nenhuma doença. Mas se a gente ficar doente, o nosso corpo vai se comportar de forma diferente, entendeu? E isso é bem invisível. Pacientes que tinham uma rotina de exercício físico e fazem o tratamento, fazem cirurgia, fazem radioterapia, os efeitos colaterais são mínimos. Tem paciente que diz que assim, eu tô sentindo como se eu tivesse vindo tomar um sorinho com alguma coisa, mas eu não sinto nada. Nunca sentiram formigamento, nunca sentiram náusea, nunca tiveram alteração nenhuma, entendeu? Então, lógico, isso é individual, né? Mas eu acho que é o momento de, poxa, aconteceu algo que eu não gostaria, né? Então, o que custa agora eu tomar um outro rumo, né? Mudar esses fatores que podem ser modificáveis na minha vida para eu ter uma qualidade de vida melhor no meu tratamento e no meu cuidado depois, né? E você falou especificamente da mulher não cuidar de si. Uma casa com uma mulher doente, ela não funciona. Aí todo mundo fica doido junto. Não. Por isso que tem que... Fica muito difícil. E aí a família também tem que prestar atenção se a mulher está se cuidando para não deixar isso acontecer. E aí a rede de apoio, né? A família, ela é extremamente importante, né? E a gente sabe... É triste, né? Mas infelizmente ainda acontece que muitas mulheres são abandonadas durante o tratamento, né? E o contrário raramente acontece. O contrário raramente acontece, né? Então a gente teve recentemente a Preta Gil. Ela foi traída e abandonada, né? Então, se isso é doloroso numa situação normal, né? De você não ter nenhuma doença, imagina de você ter alguma doença, né? Então, quando você pensa no teu parceiro, parceira, e ele te abandona na hora que o negócio começa a pegar fogo, né? Vamos se jogar do Titanic, né? Então, não é porque a gente tem uma diversidade que acabou a parceria, né? Então, tem que ter o respeito, tem que ter o entendimento. É uma fase diferente. Vai ter dias fáceis e não tão fáceis, né? Então, tem que ter essa compreensão, né? A gente sabe que a família tem pai, mãe, né? Você às vezes tem um pai, tem sua mãe, tem filhos. Então, é extremamente importante esse acolhimento, né? E como é triste quando isso acontece. Da mulher perder o parceiro, né? O ponto de apoio dela num momento tão doloroso da vida dela, né? E quais são os principais benefícios da fisioterapia durante o tratamento de câncer? A gente consegue melhorar e manter a força muscular do paciente, né? Porque com a quimioterapia e com o próprio aparecimento do câncer e com os outros tratamentos que o paciente vai fazendo, acaba diminuindo a massa muscular, né? Que seria a massa magra, né? E isso vai gerando o que a gente chama de sarcopenia no paciente, né? Porque vai diminuindo a massa muscular, vai diminuindo a massa óssea. Então, tem algumas doenças que elas facilitam também para ter fraturas. Então, o exercício físico, ele vai, né, ajudar, né? Que é a fisioterapia, a reabilitação, com esse contexto, né? E aí, dependendo do que o paciente tenha, né? Eu digo que quando eu vou fazer uma avaliação, eu nunca tenho o costume assim, você vai sentir isso, porque cada pessoa é uma pessoa. Pode ser o mesmo câncer,
o mesmo tipo de câncer, o mesmo medicamento que a pessoa vai usar, que nem N mulheres, né? Que nem N homens. Mas aí, aquele indivíduo é único. Então, cada pessoa vai sentir algo, né? Então, eu aviso, né? As possibilidades. Mas, geralmente, porque o que acontece? Se você ficar falando muitas informações, acaba gerando essa ansiedade, desconforto com os momentos futuros. Então, conforme for aparecendo as situações, a gente vai já prevenindo. Quando a paciente... Porque toda vez que você vai tendo os encontros com as pacientes, as sessões, você vai questionando. Tá sentindo isso? Tá sentindo aquilo? Que aí a gente consegue tratar e prevenir precocemente, né? Então, a gente, como já sabe os medicamentos que os pacientes usam, a gente já sabe, olha, esse medicamento pode dar esse formigamento, né? Porque, às vezes, o formigamento e a parestesia, a sensibilidade pode ser, a alteração de sensibilidade pode ser tão grande que causa alteração para o paciente caminhar, pode causar dor e pode ser que o médico tenha que diminuir a quimioterapia ou parar. E isso é muito ruim quando a gente fala de quimioterápicos, né? Então, o que a gente conseguir prevenir, às vezes a gente vai precisar do uso de medicamentos, né, para fazer o tratamento, mas precisa da fisioterapia, né, porque a gente vai fazer os exercícios. Hoje a gente tem o uso da fotobiomodulação, que é o uso de laser, de LED, plataforma vibratória, né, então a gente tem muitas coisas que são comprovadas já cientificamente que elas funcionam, né. Além disso, diminuir essa fadiga oncológica, né, que é um cansaço diferente que o paciente tem, é diferente da fadiga que a gente sente de fazer uma academia, né, é uma fadiga que ela é persistente, que quer que eu fique deitado, entendeu? Só que quanto mais ficar deitado, mais essa fadiga ela perpetua. Então, tem estudos que dizem que pode durar até 7, 8 anos. Nossa. Então, mesmo depois de eu estar curada pela ciência, no tempo de remissão, né, eu ainda posso sentir cansaço. Então, o exercício físico, ele traz esse benefício também, né? E aí, a gente tem um contexto do paciente que vai ser operado, né? Então, quando a gente fala da cirurgia, o paciente precisa se preparar. Então, ele termina a quimioterapia, ele tem provavelmente aí 1 mês, né? Geralmente, os médicos esperam a quimioterapia terminar. Após 1 mês, eles marcam o procedimento cirúrgico quando necessário. Então, a gente tem 1 mês, que é 4 semanas, mais ou menos, que é totalmente plausível o paciente ser habilitado nesse tempo, né? É uma habilitação mesmo, tá pronto para ser operado. Porque aí daí entra eu, fisioterapeuta, entra a nutricionista, a gente tem a nutricionista oncológica maravilhosa, então ela também prepara o paciente com uma alimentação adequada, com suplementação, com tudo certinho, e aí o paciente opera. Aí, dependendo da cirurgia, a gente tem a outra fase do tratamento, né? Porque quando o paciente passa por quimioterapias, alguns podem conviver com alguma complicação na cicatrização, né? Então, a gente tem pacientes que já têm diabetes, hipertensão, né? Alguns já sabiam, outros não. Então, com o preparo adequado, a gente consegue diminuir as chances dessas intercorrências, né? Porque o que acontece? De novo, falando do câncer de mama, a mulher vai lá e faz a mastectomia, né? Retira a mama toda. É uma cicatriz enorme, né? Se essa cicatriz, ela abre, por exemplo, demora o tempo que a paciente poderia ir para a radioterapia dela. Porque ela não pode ir com uma ferida aberta. Ela não pode ir com uma ferida infeccionada. Então, vai ter que esperar. E aí, se faz a radioterapia com uma ferida que já abriu, com uma cicatriz frágil, também tem uma chance de abrir de novo, né? Então, quanto mais a gente cuidar da cicatrização, melhor, né? Tem as pacientes que fazem esvaziamento axilar, porque a doença às vezes pode estar na mama, mas também elas podem estar já nos linfonodos, na axila, no nosso sistema linfático ali, que drena o líquido, a linfa no nosso braço, né? No braço direito ou no braço esquerdo. E aí o médico, na hora da cirurgia, ele vê quais linfonodos estão comprometidos, né? Ele vê o sentinela o médico sempre vai ver, que seria como se fosse o porteiro do nosso sistema linfático ali da axila. E aí, ele vendo que tem algum linfonodo comprometido, isso ele vê no ato do procedimento cirúrgico, tem um patologista e tal. Aí, vendo isso, ele vai tirar os linfonodos que estão comprometidos também. A gente tem muitos, mas acima de 5 linfonodos, a paciente tem chance de ter linfedema. Que aí é uma outra complicação que a gente tem, que essa é uma complicação permanente, né? Não é algo temporário. Que é as mulheres que incham o braço,
ou a perna, né? Mas isso não é só do sexo feminino, pode ser do masculino. Um homem tem um câncer pélvico e precisa fazer o esvaziamento inguinal. Então, também pode ter esse linfedema. Geralmente, ele é unilateral, é de um lado só, né? Então, ele é diferente do lipedema, que está na moda agora, né? Sim. São doenças que são do sistema linfático, mas elas têm etiologia, origens diferentes, né? E aí, o linfedema, ele necessita do acompanhamento fisioterapêutico, né? Você tem que fazer muita massagem, né? Pra drenar. Então, que todo mundo pensa, eu adoro esse negócio da drenagem linfática. O que acontece? É bem fácil explicar isso para os pacientes, né? E para o público. Eu tirei o sistema linfático ali. Aí eu vou fazer drenagem linfática ali naquele braço. Onde não tem mais o negócio. Entendeu? Mas vai sobrar alguns linfonodos, mas a competência não é mais a mesma. Então, a gente tem uma terapia física complexa e descongestiva, que a gente chama, né? Então, a drenagem linfática está dentro delas. Mas o principal, exercício físico, compressão e monitoramento do peso corporal. Então, compressão é usar as braçadeiras ou as meias de compressão. Exatamente. Mas no caso, por exemplo, a pessoa está só com um membro, né, inchado mais que o outro, deve ter alguma medicação também para ajudar, né? Não tem, porque é diferente de um inchaço, por exemplo, a pessoa tem um inchaço que ela toma um diurético. Não é a mesma coisa, entendeu? Do líquido, da onde que está, a origem daquele líquido é do sistema linfático. Então, não existe um medicamento, né? Nossa, é muita complexidade. Então, é o monitoramento do peso. Então, ela tem que cuidar do peso, tanto o homem quanto a mulher. Tem que fazer exercício físico, tem que usar a compressão, né? E é uma compressão assim. A gente tem várias compressões no mercado. Se a gente vai na farmácia, você vai comprar uma meia de compressão, ela é uma meia que ela é até ruim de colocar na perna. Eu já usei na gravidez. Ela é ruim de colocar, mas ela não é a meia adequada, entendeu? Porque essas que vendem em maior volume nas farmácias, enfim, nas lojas de produtos hospitalares, médicos, elas são de malha circular. Então, a gente precisa indicar para o paciente a malha plana. Porque a malha circular, ela tem uma alta elasticidade. Então, ela estica bastante. E ela é para o repouso. Né? E a malha plana, ela é uma compressão, uma pressão maior no trabalho. Então, o que acontece? A mulher usa uma abraçadeira de malha plana e essa compressão, ela vai trabalhando no sistema linfático, porque o sistema linfático está logo embaixo da nossa pele aqui, né? Então, ele é muito superficial. Então, essa malha, ela é de curta elasticidade, né? É uma malha totalmente diferente. Então, ela faz pressão de trabalho, que é o quê? A pressão, literalmente, quando o meu músculo está trabalhando. Entendeu? Porque o nosso próprio músculo, ele faz uma drenagem linfática. Ele comprime o sistema linfático, entendeu? Então, quando eu tenho uma compressão externa dessa malha, mais a compressão do meu músculo, eu ajudo a ativar esse sistema linfático, tá? Legal. E para quem depende da fisioterapia no sistema público, né, os pacientes com câncer, quais são os maiores desafios? No sistema público, vaga, né? Conseguir vaga. E assim, isso acontece por um volume grande de pacientes, né? A gente está falando de uma doença que é uma das principais doenças que atingem as pessoas mundialmente. Então, a gente está falando de uma população mundial que ela está envelhecendo, né? Então, quando a gente envelhece, vai aparecer doenças que são próprias do envelhecimento, né? E quando a gente fala de câncer, as células, conforme elas envelhecendo, infelizmente, elas favorecem mais que isso aconteça também, né? Que se modifique algum tipo de célula e ela se transforme numa célula ruim, né? Numa célula de câncer. Então, a dificuldade que a gente tem, principal, é realmente de você conseguir às vezes uma vaga, né? Mas eu acho que a dificuldade maior ainda não é a vaga. Às vezes é o paciente saber que o fisioterapeuta existe. Eu mesma não sabia, tô sabendo hoje. Saber que o fisioterapeuta existe. Porque assim,
Fisioterapia é um profissional de primeiro contato, então você não precisa de um encaminhamento médico. Às vezes pode ser que você precise de um encaminhamento médico por uma burocracia. Tipo, o SUS precisa, um convênio precisa do encaminhamento do médico, né? Mas o fisioterapeuta, se você quiser sair da sua casa e ir numa clínica de fisioterapia, você pode ir. Eu não vou esperar que você chegue com encaminhamento médico. Por quê? Porque sou eu que vou avaliar você. Não é um médico que diz quantas sessões, isso é errado, né? Às vezes vem aquele papo assim, paciente tem que fazer 10 sessões. É porque o plano só autoriza 10, né? Não, hoje em dia ele tem que autorizar quantas precisa. Infinito e além, né? Então, assim, não existe hoje isso. Eu que digo, porque, sim, se o paciente, por acaso, né? A oncologia é um tratamento mais longo, mas em outras áreas, o paciente melhora em 5 sessões, entendeu? Porque hoje em dia a fisioterapia está cada vez mais otimizada. Então, é muito difícil. O paciente não tem uma doença crônica, permanente, né? Dele ficar a vida inteira na fisioterapia, né? Mesmo na oncologia. Vai ter um momento que eu vou dar alta para ele e eu vou ficar monitorando ele à distância. Ele vai para academia, vida que segue. Ele não vai ter que ficar a vida inteira refém, né? Mas no início ali ele vai precisar de mim. Mas o principal é que o paciente tenha conhecimento do fisioterapeuta. E faz parte, às vezes eu não digo nem que faz parte do médico, faz parte de nós, fisioterapeutas, cada vez mais falarmos sobre a fisioterapia oncológica. Então, por isso que eu fiquei muito feliz de vir aqui falar, porque as pessoas realmente, elas às vezes não sabem, né? Eu tenho muito paciente que chega ali que fala que assim, nossa, mas eu nem sabia, entendeu? Que tinha fisioterapia. E olha que coisa absurda. Falando desse problema do braço, do linfedema, que pode ser na perna também, eu já tive paciente que o médico falou assim, olha, você nunca mais vai poder pegar peso. Ah, meu Deus. Isso não é daqui, entendeu? Eu tô falando, eu trabalho há 18 anos. Então, assim, você nunca mais vai poder pegar peso nesse braço. Porque se você pegar peso, vai dar um linfedema. E o que eu falo para os pacientes é assim, ó, põe tua compressão e pega o peso que você quiser. Né? Você vai fazer um movimento com qualidade, entendeu? Então, você vai progredir o peso conforme a qualidade do movimento. Então, não tem nada a ver de pegar o peso. Olha, você nunca mais vai poder usar uma moto. Entende? Você não vai poder pilotar uma moto. Aí eu digo bem assim, tá, ok, beleza. Então, você não pode pegar acima de 5 quilos, nunca mais você vai poder pegar teu filho. Tem paciente que às vezes tem um diagnóstico com filho com meses. Nem uma sacola de supermercado. Então, assim, tá, beleza. Então, você não... É útil para pouca coisa, né? Então, não tem nexo, entendeu? Não tem evidência científica nenhuma. Então, às vezes, a fisioterapia serve até para, tipo, vamos desmistificar isso aqui, né? Porque isso não tem cabimento nenhum. Eu vou te explicar por que tem que ter cuidado com o peso. Tem que cuidar com o peso do teu corpo mesmo. Você tem que cuidar para não ficar obesa, né? Mas um peso externo mesmo não tem problema nenhum. Então, até para paciente, eu tenho paciente que quando eu falo assim, não, você pode fazer exercício físico, chora. Porque falaram para ela que não era para ela pegar peso, que ela podia fazer coisa muito leve. Não, gente, não, né? Não tem nexo isso, né? Então, vamos com cautela, né? Então, vamos ver o que você tem, qual ponto você tá dando doença. Mas, assim, a paciente tem um linfedema, não é isso que vai deixá-la incapacitada, né? A gente tem que tratar. E quanto mais precocemente a gente trata, menor a chance do braço ficar aquele braço enorme, né? Hoje em dia, algumas pacientes, elas podem se favorecer de cirurgia. A cirurgia não é curativa de linfedema, mas ela ajuda. Então, aqui no estado, tem uma médica que chegou recentemente, que é a doutora Paula Lago, e a doutora Thalita. A Thalita é cirurgiã oncológica e a Paula é cirurgiã cardiovascular. E elas operam as pacientes de linfedema. Recentemente, a gente fez a primeira cirurgia com uma paciente minha. Então, isso é totalmente novo para o estado. Muitas pessoas deveriam saber, porque a cirurgia que ela fez é feita somente em São Paulo, os equipamentos, tudo. Então, é um avanço muito grande para a saúde do estado, né? Então, a paciente fez, era uma paciente de convênio, né? Ela utiliza o convênio, mas ela fez, o convênio liberou tudo certinho. Ela fez essa cirurgia para tratar o linfedema dela, para diminuir o tamanho do braço, para melhorar as áreas que estavam com congestão de líquido. Então, a paciente está super feliz, né? A gente está cuidando dela no pós-operatório, então o braço já diminuiu. Tem um ano aí, né, para a gente acompanhar a paciente para ver o resultado
final dessa cirurgia, mas ela já tá super feliz com o que ela tá vendo, né? Então, também é uma possibilidade. Então, a fisioterapia trabalha junto com as outras áreas. Então, é para dar uma luz, né, no túnel que às vezes está muito escurecido. É. E no caso, as pessoas podem se exercitar em casa, fazer algum exercício para melhorar a recuperação? Geralmente eu passo para as pacientes o quê? Muitas não vão poder ir, às vezes, 3, 2 vezes na semana, né? Então, elas fazem um exercício comigo, até para eu avaliar a qualidade do movimento, se elas estão fazendo alguma coisa errado, enfim. E aí, eu sempre passo para que elas façam o exercício em casa, né? Se elas não tiverem condições, às vezes, de comprar halteres, caneleiras, a gente tem outras formas de poder substituir, né? Para que ela consiga fazer o exercício usando um pacote de arroz, um saco de areia, que a gente vai pesando e vai tendo ideia como que tá o peso, e ela consegue fazer, além das caminhadas, né? A gente tem muitas praças, a gente tem muitos parques aqui, então facilita muito para que as pacientes possam se exercitar, né? Fazer a parte aeróbica, mas também fazer a parte de força muscular. Uhum. E quanto à questão de medo e ansiedade, né, no caso do aspecto emocional, a fisioterapia também ajuda? É que quanto mais a paciente tem autonomia durante o tratamento, melhora a tua qualidade de vida, né? Você ter saúde é muito complexo, então não é só não ter uma doença em curso, né? É tua saúde emocional. As mulheres, né, os pacientes, eles se despersonificam, né? Porque muitos perdem o cabelo, perdem sobrancelha, né? Então, vão perdendo aos poucos algumas coisas que são a identidade dela. Que ela se olhava no espelho, ou que o paciente, um homem, tinha um cabelo, se olha no espelho e vê que tá careca, né? Então, isso já é uma coisa que às vezes a gente não consegue modificar tanto, porque alguns medicamentos vão causar essa fraqueza no cabelo e eles vão cair. Mas nos outros aspectos de entender que a parte do processo, né? Entender que o processo, ele, de certa forma, ele é temporário. Então, a quimioterapia, você vai fazer um tempo, mas vai parar. Como que você pode ter qualidade de vida mesmo estando na quimioterapia? Então, eu acredito que tudo isso facilite para que você tenha qualidade de vida. Acho que se manter ativo já é importante para a nossa saúde emocional. Porque quanto mais a gente depende dos outros, né? Imagina, você é totalmente ativo. Você vai para o trabalho, você vai um monte de coisa, aí acontece alguma coisa e você precisa depender de alguém, né? Às vezes para ir no banheiro. Então, quanto mais eu conseguir me manter ativo, isso vai melhorar a minha saúde emocional. Mas é um processo que ele tem altos e baixos, né? Então, a paciente, ela não vai conseguir ser forte o tempo inteiro, e ela não é obrigada a ser forte o tempo inteiro. Para um filho, para um marido. Ai, eu não posso chorar, né? Então, é muito difícil, porque vai ter dias que você vai ter vontade de chorar, né? Eu tenho atendimento que, às vezes, eu pergunto uma coisa para o paciente e a pessoa começa a chorar. E eu permito aquele choro. Eu não pergunto por que tá chorando, entendeu? Por que você tá chorando? Chora, né? Chora. Tá com vontade de chorar? Chora o tempo que for necessário para você. Eu vou ficar aqui. Quando você tiver ok, você me avisa e a gente volta a conversar, né? Eu já tive sessão que eu fiquei em totalmente silêncio. Foi um silêncio, né? Mas eu digo que era um silêncio que gritava. Mas era um silêncio, entendeu? Essa paciente, inclusive, ela faleceu recentemente. E aí, era uma paciente que às vezes ela queria conversar, às vezes ela não queria conversar. Então, eu respeitava muito isso. A gente se entendia com o olhar, né? Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. Eu tenho uma limitação, lógico, eu não vou tratar o paciente de coisas que possa estar passando, ansiedade, pânico, né? Então, a gente tem os médicos, a psicologia que pode fazer isso, né? Porque eu digo que eu posso ajudar, mas é um conhecimento empírico, né? É um conhecimento de causa. Mas eu posso acolher, né? Então, eu acolho, né? Aquele sofrimento, aquela dor. O paciente, às vezes, ele tem uma dor que não é física, né? É uma dor, a gente chama na oncologia de dor total. É uma dor social, é uma dor emocional, é uma dor física, é uma dor espiritual. Porque muitas pessoas questionam a sua fé, né? E quando eu falo de fé, eu não falo da sua religião.
É que nem a gente estava conversando antes, né? Eu sempre fui uma pessoa boa. Por que isso aconteceu com isso? Mas isso não é porque você é uma pessoa boa ou pessoa ruim. Porque senão, quem a gente julga tão ruim, né? Deveria estar doente, né? E não é assim que acontece. Então, não é por isso, né? Então, não adianta se culpar, né? Eu já tive paciente que falou que estava com câncer porque ela tinha sofrido um luto muito intenso. A filha dela tinha falecido de câncer e ela falou assim, eu fiquei muito triste, agora eu tô doente por causa disso. Gente, que penalidade é essa? É luto. O processo de luto é para ser respeitado, para ser passado, para a gente ter um entendimento sobre a morte de um ente, né? Mas não é culpa desse luto, né, que tá gerando uma doença em você, né? A gente tem 10% que são fatores genéticos e os outros são outras alterações que você tem, né? Um estilo de vida, outra coisa. Mas a tristeza, etc., porque imagina, então não posso ficar triste, eu tenho que ficar feliz o tempo inteiro para não ficar doente. Então, não existe isso, né? Então, muitas pessoas, às vezes, chegam com questionamentos assim, né? Falando, né, sobre isso. E sobre a sua espiritualidade, por que Deus fez isso comigo, enfim, né, do que seja pertinente para a religião dele. Então, isso a gente também tem que receber e acolher, né, para a gente ter esse entendimento. Porque a gente tem pacientes que vão ter potencial curativo e a gente tem os pacientes que têm potencial paliativo, né? Então, muitos pacientes às vezes já chegam num diagnóstico de uma doença que já está avançada, né? Eles vão fazer um tratamento, mas é um tratamento para manter a qualidade de vida, diminuir a dor, isso, para dar conforto ao paciente, dignidade. Então, não vai ter potencial de cura, mas não é porque você não tem potencial de cura que você não vai ser tratado, porque muitas pessoas da sociedade, quando você fala de paliativo, as pessoas acham que é só no momento da morte, né? E não, é no momento de um diagnóstico de uma doença que ameaça a minha vida, né? Em todos os sentidos. Então, nesse momento que a gente tem esse diagnóstico, o paciente tem que receber o tratamento adequado, né? Diminuir a dor, manter a qualidade de vida, se manter ativo, né? Então, quanto mais precoce isso for feito, mais tempo a gente vai ter desse paciente, né, com uma qualidade de vida. Não é sendo invadido com um monte de tratamentos que não vão servir para nada, né? E isso é uma conversa que a gente tem que ter muito franca com a família, com a rede de apoio dele e a equipe multidisciplinar. Do jeito que você fala dos atendimentos, parece assim que você também é psicóloga, não, né? Não, mas não estou falando você especificamente, o fisioterapeuta que lida com essas situações, né? Porque é praticamente o emocional que causa tudo, né? O sofrimento. Tudo. Eu vou dizer assim, eu tive contato com câncer muito cedo na minha vida. Meu pai teve câncer no estômago e esse câncer gerou uma metástase no pulmão. Ele faleceu, eu tinha 11 anos, né? Nossa. Então, eu lembro que eu tinha muito medo do câncer, né? Da doença em si. Poxa, eu tinha levado uma pessoa que eu amava, né? E aí, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar e tal, o hospital que eu trabalhava em UTI, quando eu morava no Sul, ele atendia muito paciente oncológico. Então, eu tive que me deparar com várias situações, né? Situações que teve um momento que realmente eu tive medo, que eu bloqueei, né? E eu pensei, nossa, mas agora eu tô do outro lado. Eu tô do lado que eu posso... de que eu posso ajudar com o que eu tenho de conhecimento, né? Então, quando eu me mudei para cá, há 4 anos, eu falei assim, nossa, eu não quero mais trabalhar em UTI, né? Eu quero trabalhar na outra fase do tratamento. Lá quando o paciente recebe o diagnóstico, o que eu vou poder fazer, né? E foi aí que eu mudei, né? Fiz essa transição de carreira. E aí, eu digo que foi tão fortalecedor, né? E eu estudo muito, né? Eu gosto muito de estudar. Então, eu sempre estudei muito sobre a morte, né? Do que é esse processo na vida das pessoas. E eu digo que estudar sobre a morte não é nada ruim. Porque é estudando sobre a morte, lendo sobre o assunto, entendendo como é o processo, que hoje eu consigo, por exemplo, viver muito melhor. Ter uma vida muito melhor. Porque eu tenho total compreensão da nossa finitude, né? E por isso eu tenho uma vida melhor. Porque eu faço
de tudo para que eu viva muito bem esse dia, entendeu? Então, assim, a gente desamarra um pouco essas coisas do ego, do controle que a gente tem, né? Porque às vezes o paciente chega lá e fala, ai, mas eu acho que eu vou morrer. Daí eu falei assim, ai, eu também acho. Porque, né? Porque morrer é uma coisa que a gente não pode controlar. Literalmente. Você tem uma doença, você se sente mais vulnerável, porque você tem aquele diagnóstico. Mas eu, sei lá, posso ser atropelada, cair na rua, bater cabeça e morrer. Quanta coisa acontece que não é previsível, né? Quanta gente fez o plano de amanhã e não pôde continuar ele, né? Eu vi esses dias que eu não lembro o número, mas há um monte de pessoas que morrem por ano engasgadas, né? Você tá ali comendo, puf, morreu. Então, é algo que a gente não pode controlar. Então, eu digo assim, a gente não pode ficar com medo de morrer. O ser humano, ele não tem medo de morrer. Ele tem medo de sofrer. Isso. É bem diferente. Você não tem medo do morrer de fato. É medo do sofrimento. Então, é para isso que existe a medicina, tanto para tratar, quanto para diminuir o teu sofrimento. Faz parte dos direitos humanos. Eu ter uma morte digna. Eu ter uma morte. A morte não é bonita, em contexto nenhum. Não é lindo, não é romantizado, não é para ser nada disso. Mas eu preciso acolher esse momento na vida das pessoas. E quando a gente fala de paciente, a gente ainda tem o paciente oculto, que é o quê? Uma família, entendeu? Infelizmente, a família também fica doente, né? Quando um paciente está doente. Então, todo mundo tem que ser acolhido para entender sobre isso, né? Direitos de saber diagnóstico. Ainda tem família que às vezes chega para mim, que marca a avaliação e fala bem assim, mas ela ainda não sabe o que ela tem de verdade. E eu não falo pelo WhatsApp, né? Mas aí eu converso com o familiar, respeito aquele momento do paciente que ele ainda não sabe, mas em outro momento eu vou conversar com a família e falar, olha, vocês vão ter que conversar com ele sobre o diagnóstico. Sabe por quê? Porque diante desse diagnóstico, pode ser que a pessoa tenha algumas decisões para tomar. Coisas que são burocráticas, coisas que são emocionais, sentimentais, enfim, tem muita coisa, né? Tem paciente, às vezes, que vai começar um tratamento de uma doença avançada e precisa ir viajar. Então, é totalmente compreensível, conversa com o médico, com o oncologista, e o nosso oncologista, o Dr. Alex, ele é maravilhoso, a gente tem outros lá, né? Mas eu tenho um contato maior com ele, então, assim, às vezes o paciente vai viajar e ele tem condições de esperar que ele... Não é, às vezes, 15 dias que vai fazer diferença. Entendeu? Então, vai lá, faz a tua viagem, tudo ok, né? E quando você voltar, você inicia teu tratamento. Tive pacientes assim, entendeu? O paciente viajou para a Europa, fez a viagem que ela queria, passou 20 dias fora. Infelizmente, ela iniciou o tratamento, quando passou 20, 30 dias, ela faleceu, mas ela viajou, entendeu? Ela fez a vontade dela. Realizou o sonho, né? Teve o anseio dela respeitado, o direito, né? Então, ela estava lúcida, orientada, conseguia ainda ter autonomia para dizer, eu quero que faça isso, eu não quero que faça isso. Porque o que acontece? Imagina, às vezes aquela pessoa, ela fala assim, olha, no momento que o negócio apertar mesmo, que estiver muito próximo, eu não quero que vocês me levem para um hospital. Eu quero morrer na minha casa, né? Ou não, vocês me levam para um hospital, mas não, eu não quero ser entubada, eu não quero que nenhuma medida invasiva seja realizada. A gente tem hoje processo que a gente pode fazer, né? Tem diretivas antecipadas de vontade, que é algo escrito que a pessoa pode fazer. Não precisa estar doente, tá? Qualquer ser humano pode fazer. Então, assim, você faz que são as tuas vontades, entendeu? Que no momento que você não possa responder, alguém lê e sabe, ó, isso é o que pode ser feito, né? Então, a Preta Gil fez isso, né? Ela estava lúcida, orientada. Bom, uma semana antes dela falecer, ela fez vídeo no Instagram, né? Então, assim, ainda é assustador isso para as pessoas. Meu Deus, mas semana passada... É porque a gente está falando de uma doença que é grave, a doença dela avançou. E, assim, é totalmente compreensível o que ela fez. Ela foi fazer um tratamento experimental. E ela tinha essas possibilidades. Enfim, então foi lá, fez, né? Então, foi respeitada... Ela queria fazer isso. Ela não foi obrigada. Então, foi respeitada a vontade dela. E quando ela viu, não, ela quis voltar. Né? E ela não pôde voltar. Mas, assim, todas as vontades dela foram respeitadas, né? Então, ela relatou isso. Ela disse o que ela queria que fosse feito. Então, é muito importante para o paciente que ele saiba o quanto isso for precoce. Se a família precisar de ajuda, falar... Eu quero que o médico esteja junto, uma psicóloga, né? Para conversar com ele, né? Com o paciente, para que ele tenha a compreensão correta do que a gente vai partir agora. E, assim, esconder da pessoa a doença, eu acho que é uma das piores coisas, porque aconteceu com o meu tio. Ele era muito novo, tinha 47 anos, e
deixa eu ver, mais de 30 anos atrás, não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje e esconderam dele, né? Mas aí ele desconfiou, né? Porque não ficava bom. E aí, quando ele soube que todo mundo sabia, menos ele, nossa, ele ficou revoltado. Revoltado. E com razão. Aí é aquela paciente fala assim, mas o paciente é difícil. Não, ele tá difícil porque algumas coisas aconteceram, né? Que faz a pessoa ficar realmente revoltada, entendeu? Porque, que nem eu te disse, tem paciente... Se eu soubesse, eu poderia ter feito isso, aquilo. Exatamente. A gente tem paciente que às vezes quer pedir desculpa pra alguém, entendeu? Tem a necessidade, não, eu preciso conversar com tal pessoa. E até, que nem eu falei, questões burocráticas mesmo, algumas coisas, né? Isso é totalmente plausível, né? Então, a gente precisa saber do diagnóstico. Então, é importante que a família entenda isso, Até né? para você colaborar com o tratamento, né? Aí, se o paciente diz assim, olha, eu não quero mais saber de nada, né? A partir de hoje, tá? Vocês me contaram, mas daí vocês decidem, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu não quero mais saber do resultado do exame, né? Mas aí ele verbalizou, eu não quero, né? Eu tô lúcido, eu não quero mais que vocês me falem o resultado do exame. Eu só vou lá, vou sentar, fazer meu tratamento, vou tomar um remédio, comprimido, o que for necessário, mas eu não quero. Tá ok, foi ele, entendeu? Então, tranquilo pra família, né? Mas agora, esconder, né? Ocultar aquela informação é muito ruim. E no caso das pessoas que dependem exclusivamente do SUS, onde elas devem ir, quem elas procuram? No caso, a fisioterapia, você falou que não precisa de médico, né? Do encaminhamento. Normalmente, eu acho que o médico deve encaminhar, né? Deveria, né? Mas nem sempre encaminha, né? Essa ainda é a verdade que a gente tem. Aqui no estado, pelo SUS, a gente tem na Unacom, que fica no HGR, então geralmente lá é bem criterioso isso. Então o paciente passa pelo acompanhamento médico e já tem uma rotina diferente. Então lá ele recebe acompanhamento médico e já passa pela nutricionista, pela psicóloga e pelas fisioterapeutas, né, que tem no serviço. Então ele já tem esse acesso direcionado. Quando ele recebe o diagnóstico, ele já vai passar por todos os profissionais, né? Pelo menos para avaliação, e aí cabe a cada profissional ver o que dá para orientar pelos pacientes, porque daí o operacional é diferente de um sistema particular, né? Então, dá para orientar o paciente quanto se manter ativo, ou se tem algum tipo de complicação que necessite diretamente do fisioterapeuta que, né, participe das sessões, que podem ser em grupos, que podem ser individuais. Mas lá a rotina já é bem padronizada, né? Então, eles têm esse encaminhamento já a partir do diagnóstico, quando eles dão entrada, né, no prontuário deles ali na Unacom. E para quem está começando o tratamento agora, que mensagem que você deixa sobre a importância da fisioterapia no tratamento? Que o profissional fisioterapeuta, ele vai poder te ajudar muito durante o tratamento, né? Porque o nosso objetivo principal é manter você ativo, com o conhecimento necessário do processo que você está passando, né? Te preparar para todas as fases do tratamento, seja a quimioterapia, seja uma cirurgia, seja uma radioterapia, seja uma hormonioterapia, que é um medicamento que tem que tomar depois. Então, todas essas fases você vai poder contar com o fisioterapeuta, né? Você não vai precisar dele, às vezes, a sua vida inteira, né? Mas naquela fase, ele é extremamente importante para te trazer conforto, qualidade de vida, minimizar a sua dor, né? Esclarecer suas dúvidas. Então, quando tem dúvidas, a maioria das vezes a gente consegue pelo menos solucionar, né? Então, quando é uma dúvida mais aprofundada, a gente consegue conversar com o médico, enfim. Então, quando a gente tem a união da equipe, é muito melhor, né? Então, a gente consegue dizer para você e te encorajar nesse processo, né? Porque eu não vou dizer para você que vai ser fácil, mas que eu vou estar junto de você nesse processo, né? A gente vai caminhar junto. Quando você cair por algum motivo, eu vou estar lá para estender a mão para te levantar, literalmente, né? Literalmente. Porque é necessário você ter a sua mente fortalecida nesse momento, o seu corpo fortalecido, a parte de lazer fortalecida, né? Então, quanto mais você tiver esclarecimento de tudo que você
pode fazer, né? Não é um momento que, não, eu vou ter que parar todos os meus planos. Não. A gente vai fazer planos juntos, às vezes, né? Eu digo que às vezes o paciente chega assim, ai, não pode tomar açaí porque açúcar alimenta o câncer. Não, o senhor só não pode tomar açaí se o senhor não me convidar para tomar açaí. Daí o senhor não pode mesmo. Mas ele diga, não, mas o câncer não é alimentado pelo açúcar. Não é assim. Você não vai poder, em hipótese alguma, você pode comer um monte de açúcar, exatamente, tendo câncer ou não. Mas não é o teu açaí ali, às vezes é a única coisa que naquele momento o paladar... Vai te confortar, o paladar, e às vezes é até algo afetivo. Eu vou num determinado lugar tomar aquele açaí, entendeu? Então, poxa, vai lá, né? Às vezes aquilo vai trazer conforto não só no paladar, né? Que às vezes alguns alimentos vão lembrar um momento, alguém muito próximo da gente. Então, é extremamente importante que a gente entenda e acolha, né? Não é um momento de a gente colocar um monte de proibições, né? A gente alertar, orientar, né, permitir algumas coisas, só que realmente não, isso não pode ser feito, né? Então, a fisioterapia, que nem você falou, não é que a gente é um pouco psicólogo, né? Mas é que a gente estuda tanto sobre o paciente, eu não trato uma doença, né? Trata a pessoa. Eu trato a pessoa. Eu não trato, aquela paciente ali é o do câncer de mama, aquela paciente ali é o do câncer de pulmão. Não, pelo amor de Deus, né? A pessoa tem nome, tem família, tem uma história, né? Então, eu não posso tirar essa personificação do ser humano, entendeu? Então, eu trato a Dona Maria, o seu José, o seu Paulo, eu trato essas pessoas, né? Eu trato um monte de sonhos, eu trato um monte de possibilidades, de vontades, de um monte de coisa que tem para fazer ainda. Então, eu respeito muito isso, né? Eu não trato o paciente como eu me trataria, porque às vezes nem a gente se trata tão bem, né? Eu trato o paciente como ele deve ser tratado, né? Então, é com amor, com empatia, com carinho, acolhimento. Então, eu respeito muito isso, né? Então, a fisioterapia, ela vai te acolher muito em vários sentidos. Desde o sentido de trazer qualidade de vida, como diminuir a tua dor em algum momento, né? De trazer conforto e o mais importante, de manter tua autonomia. O que eu quero é a paciente caminhando, chegando lá para fazer o tratamento dela, sentando, levantando, falando que foi fazer uma caminhada, que foi ao parque, que foi no Igarapé, que foi em algum lugar, que tá vivendo, entendeu? Você não precisa parar de viver, não. Camila, eu queria te dar os parabéns pela sua profissão, pela sua dedicação desse trabalho tão bonito. Obrigada. E a gente deixa as portas abertas aqui para você voltar quando você quiser para falar sobre esse assunto, outros assuntos também, né? A gente precisa divulgar para as pessoas terem acesso. Para a sociedade saber, né? Eu conversei aqui com a Camila Ramos, ela é fisioterapeuta oncológica, e nós vamos ficando por aqui. Se você assistiu essa entrevista, mostra para alguém que está precisando, né, que está nessa situação. A nossa intenção é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Até a próxima entrevista.